Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 379. Scatashi quer Victor só para ela. Agnes. Esta é minha mãe. Violette rapidamente cortou as 2 mulheres. Oh. Os 2 reagiram ao mesmo tempo. Você é muito parecida com ela. Disse Jeanne. Até a aura é a mesma. Disse Ana. Na verdade, ela parece um pouco louca que Agnes. Jeanne continuou. É? Quem são vocês vadias? Violette não estava satisfeita. Hugo. Até aquela boca ruim, ela herdou de sua mãe. Ana sentiu uma leve irritação na cabeça quando ouviu o tom de Violette. Ela cheira o ar um pouco, e novamente, ela sente seus instintos sendo sobrecarregados. Hugo, eu preciso sair daqui. Meu nome é Jeanne Dark. Ex-mulher de Vlad. Jeanne. Essa Jeanne. Mesmo que Violette não prestasse muita atenção na aula, ela sabia quem era Jeanne. Afinal, o nome de um santo não é facilmente esquecido. Sim. Pensar que aquele velho colocou as mãos em um santo. Nojento. Violette sentiu vontade de vomitar. Jeanne não sabia como reagir às palavras de Violette. Ela deveria estar com raiva ou neutra. Para ser sincera, ela nem sabe se Violette estava insultando a Vlad, considerando a personalidade de Agnes. A ex-Agnes, que agia como uma delinquente, provavelmente estava insultando os 2. De qualquer forma, ex-esposas não são bem-vindas aqui agora. Volte outra hora. Show, show. Violette falou como se estivesse chutando 2 cachorros. Esta cadela, ela é irritante como Agnes. Os olhos de Ana brilharam ligeiramente vermelho sangue. Ela nem queria saber o nome dela. Ela ignorou completamente sua existência. Embora eu discorde de Violette em muitas coisas, concordo com ela nesta. Volte em outra ocasião. Ruby foi quem falou dessa vez. Tudo bem, é perigoso ficar aqui de qualquer maneira. Jeanne assumiu a liderança e falou, nós voltaremos mais tarde. Jeanne parou de falar abruptamente quando ouviu os gemidos da mulher cessarem, pois ela entendeu que o que eles estavam fazendo havia acabado. Bem, acho que não preciso mais. 1 hora depois, Victor saiu acompanhado por Sasa. Ele estava vestindo um yukata preto com detalhes dourados. Sasa estava em um roupão de banho, e seu corpo inteiro estava brilhando levemente, enquanto ela tinha um sorriso muito satisfeito no rosto. No momento em que ela apareceu na sala, ela não pôde deixar de corar um pouco, ao ver o olhar e o sorriso de Ruby e Violette. Eles tinham a aparência de alguém que entendia completamente o que Sasa estava sentindo. Victor olhou em volta com curiosidade. Onde estão o piscineiro? Nós não podíamos deixar as meninas ouvirem o que você estava fazendo, certo? Ah, faz sentido. Victor assentiu levemente. Enquanto Victor assentiu com satisfação, ele sentiu o olhar de um predador olhando para seu corpo. Olhando rapidamente para aquele olhar, ele viu os olhos neutros de Scatashi. Sua expressão parecia neutra, e ela tinha um pequeno sorriso no rosto enquanto olhava para ela com olhos que continham um brilho perigoso. Um brilho que ele nunca tinha visto antes em Scatashi. Victor estava completamente confuso. Ele se orgulhava de entender a mulher com um único olhar, mas agora ele não conseguia entender a mulher. Não o suficiente. Ainda. Ele ouviu Scatashi murmurar algo. E isso só fez os pontos de interrogação em sua cabeça crescerem. E aí? Victor olhou na direção de Violette e Ruby, e no momento em que olhou para suas esposas, as mulheres olharam para Victor e então rapidamente desviaram o olhar. Era dolorosamente óbvio que algo tinha acontecido. Ele nem precisava ser um bom observador, já que os sentimentos de Ruby mostravam completamente que algo havia acontecido. E esse algo está relacionado aos Scatashi. De vez em quando, Victor começou a desacelerar e olhou para Scatashi. Ele absorveu tudo sobre ela. Cada respiração, cada olhar, seu batimento cardíaco, tudo. Apóstrofo. Ela mudou. Não levou apenas alguns segundos para Victor entender que Scatashi não estava mais olhando para ele como um discípulo ou algo a ser protegido. Em vez disso, ela estava olhando para ele como um lutador em potencial. Seu pequeno olhar de desaprovação pode ser pequeno, mas definitivamente estava lá. De qualquer forma, vou voltar ao meu negócio. Se vocês querem algo de mim, sabem onde me encontrar. Querida. Não se esqueça que você prometeu namorar suas novas filhas. Violette falou. Sair com minhas filhas. Victor virou a cabeça em confusão. Quando eu disse isso. Agora.
Violette sorriu. Victor riu um pouco. Ele entendeu o que Violette queria, pois era basicamente uma boa maneira de dizer para levar suas novas filhas para passear. Em outras palavras, leve as crianças para algum lugar. Estamos ocupados. Foi isso que Violette quis dizer. Ela parece estar planejando algo. Mas conhecendo minha esposa, ela provavelmente ainda não sabe lidar com crianças. Victor pensou. Tudo bem, não é como se eu não quisesse passar tempo com Nero e Opis. Posso aproveitar esse tempo com os dois e ensiná-los a sequestrar vampiros nobres japoneses, matando assim 2 coelhos com um único movimento. Victor achava que agora era um bom pai. Ele também não desistiria de uma possível forma de ficar mais forte aprendendo a controlar o Yoki. Scatashi observou Victor silenciosamente. Seu olhar não era mais o olhar de alguém olhando para um discípulo, mas o olhar de alguém que estava julgando seu potencial companheiro. Apóstrofo. Fraco. Mas ele tem potencial. Como esperado, é uma pena que ele tenha nascido na época errada. Agora que Scatashi conhecia seus sentimentos, ela não ficaria quieta por muito tempo. Como sua mãe disse, se ela encontrar um companheiro em potencial e ele não for forte o suficiente, ela só precisa torná-lo mais forte. Mas ele não pode ficar mais forte. Ele já está no auge da força do bebê vampiro, e mesmo que ele tenha a força de um vampiro adulto por ser um progenitor, ainda não é suficiente. Como uma mulher nascida em uma sociedade de guerreiros, tudo em sua cultura foi resolvido pela força. Ela não aceitaria um parceiro fraco, ela não aceitaria que o homem que ela chamava de marido fosse mais fraco do que ela. Mas quem era Scatashi? Ela foi a mulher que treinou Victor, ela foi a que mais conhecia seus limites e seu potencial. Ela sabe que, se desafiar agora, vencerá, e isso não pode ser chamado de luta. Eles precisam estar no mesmo nível para que uma luta aconteça e um vencedor seja decidido, e esse vencedor é quem será o dominante da relação. Seu orgulho não permite que ela desafie Victor como ele está agora, porque ela sabe que não será desafiada. Até sua mãe fez o mesmo. Seu pai era fraco pra caramba, ela o fez mais forte, e o desafiou quando estavam no mesmo nível de força, e mesmo assim o homem perdeu, e sua mãe se tornou a dominante do relacionamento. Não há honra em lutar um duelo que você já ganhou. Hugo. Porra. Scatashi estava impaciente. A sensação que ela tinha agora era algo que ela nunca tinha sentido antes, e isso a deixou impaciente. Apóstrofo. Eu preciso ter calma. Sim, eu preciso dar um tempo. Quando ele receber seu primeiro impulso, tentarei pensar sobre isso de novo. Scatashi parou quando sentiu um cheiro familiar perto dela. Antes que ela percebesse, Victor estava na frente dela. Ela ergueu um pouco o rosto e viu o rosto do homem. Bandup. Seu coração foi pego de surpresa pela aparência divina do homem, uma aparência que ele não teria se importado no passado, mas agora parecia ser muito mortal. Victor tocou levemente a cintura de Scatashi e puxou a mulher para perto. Seu corpo musculoso esbarrou no corpo curvilíneo da mulher mais velha. Scatashi respirou fundo, e o cheiro do homem era muito avassalador. Victor, sem dizer nada, envolve o seu braço direito ao redor do corpo de Scatashi e levanta um pouco o rosto dela enquanto seus olhos violeta encontram os olhos vermelho sangue de Scatashi. Logo, ele abre um pequeno e sorrateiro sorriso, como se entendesse o que aconteceu, e ele se vira e mostra o pescoço para Scatashi. Scatashi não precisava de palavras para entender o que estava acontecendo. Por quê? Você usou muito seus poderes antes, certo? Eu não quero que sua sede de sangue afete seu pensamento. O corpo de Scatashi tremeu levemente quando ela ouviu o tom gentil de Victor. Ele parecia um incubus que estava tentando seduzi-la, no entanto. Ela sabia que ele estava apenas agindo como eles normalmente agiam. Não foi Victor quem mudou. Foi ela. Scatashi envolve o braço em volta do peito de Victor, e lentamente seu rosto se aproxima do pescoço do homem. Quando ela estava prestes a morder seu pescoço, ela falou em seu ouvido: "Você será meu." Ela apertou o corpo dele e falou possessivamente como se declarasse sua posse. O sorriso de Victor se alargou, e ele sorriu como nunca sorriu antes em sua vida. Seu coração estava batendo como um louco, e seus olhos brilhavam com posse, amor e desejo. Desejo de uma batalha. Desejo sexual. Desejo e posse. Sua luxúria estava fora de controle. Errado. Ele abraçou o corpo da mulher ainda mais apertado. Você será minha. Para todo sempre. Nem mesmo a morte pode separar você de mim.
Ela lambe o pescoço de Victor um pouco. Você fala com toda possessividade. Isso me deixa feliz. Mas infelizmente, os olhos de Skatash brilharam mais, e uma aura perigosa deixou seu corpo, para que essas palavras façam sentido. Você vai ter que me derrotar primeiro. As mulheres ao redor dele olharam para Skatash com um brilho de medo em seus olhos. A aura que ela estava emitindo agora não tinha comparação com nada que as mulheres presentes sentiram antes. Foi completamente diferente. Era um vermelho carmesim escuro, era pesado, sufocante e, acima de tudo, eles podiam sentir o frio da morte percorrendo todo o seu corpo. Foi aterrorizante. Só quando essa façanha for alcançada é que permitirei tal posse para mim. Ela lambeu o pescoço do homem de forma mais sedutora. E é impossível me derrotar. Mesmo que você tenha a mesma força que eu, minha vitória será inevitável. Assim como sua mãe e seu pai. Ela era responsável pelo relacionamento. Afinal, ninguém pode derrotá-la, nem mesmo Victor. Então eu serei o responsável. Skatash parou de falar quando viu que o homem que ela estava abraçando se transformou em algo escuro, uma existência totalmente escura com apenas listras vermelhas brilhantes que pareciam sangue. Ela arregalou os olhos quando percebeu o que estava acontecendo. Isso é. Ana e Jeanne arregalaram os olhos quando viram essa forma de Victor. E não foram as únicas surpresas. Até Ruby, Saz e Violet ficaram chocadas. Os vampiros presentes podiam senti-lo claramente, toda a sua existência podia senti-lo. Um progenitor estava ali na frente deles. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, meu caro Skatash. A mão escura de Victor acaricia levemente a cabeça de Skatash e lentamente desce pelo cabelo vermelho carmesim. Victor se afasta de Skatash e olha em seu rosto. Olhando para a existência à sua frente, até a própria Skatash podia sentir. Ela podia sentir seu sangue implorando para seguir inconscientemente este homem. Mas ela não vai. Ela morde a língua e acorda de seu estupor. O rosto de Victor se distorce, e seu sorriso cresce como um grande sorriso cheio de presas afiadas que abrangem todo o seu rosto. Este não era mais o sorriso de um ser humanoide, mas de algo. Sim, algo desconhecido e monstruoso. Como uma entidade completamente diferente de tudo o que já foi visto. Este ser pega as duas mãos e segura o rosto de Skatash. Mestre. Skatash. Você mesmo me ensinou. Em uma luta, muitas variáveis podem acontecer. Terreno, condição do adversário, clima, tudo pode ser uma variável que determinará a vitória ou a derrota. Afinal, eu sou a maior variável que pode existir neste mundo. Os olhos de Skatash se arregalaram em choque. Sim. Como ela pode esquecer esse conhecimento básico? Quem era realmente Victor? Ele era um progenitor que não nasceu um vampiro completo, produto de muitas coincidências que, em teoria, deveriam ser impossíveis. Olhando dessa perspectiva, sua própria existência poderia até ser considerado um bug no sistema de Deus perfeito do Deus. Lentamente, seus olhos foram se fechando e ficando menos intensos. Sim, de fato. Você está certo. Ela exibia um sorriso pequeno, calmo, gentil e um tanto pacífico. Ela estava de alguma forma se sentindo mais leve. É como se um peso tivesse tirado do meu corpo. Skatash não conseguia entender por que ela estava se sentindo assim. Mas uma coisa ela tinha certeza, quando ela ouviu o que Victor disse agora, sua impaciência começou a não fazer sentido. Mesmo que mestre e discípulo estivessem basicamente declarando guerra um ao outro, uma guerra para decidir quem era o dominante da relação, uma guerra para decidir quem seria o rei ou subordinado, o alfa ou o beta, o predador ou a presa. Mesmo sabendo disso, Skatash se sentiu muito em paz. Victor apenas riu levemente, e lentamente seu corpo começou a voltar ao normal, enquanto ignorava as dores do corpo por ter usado essa forma. Mesmo que fosse apenas para provar um ponto para seu querido e adorável mestre. Ele vira um pouco o rosto, onde estávamos de novo. Em algum lugar no meio de mim bebendo seu sangue delicioso. Ela riu com um sorriso sensual e, sem mais delongas, passou o braço em volta do peito de Victor e mordeu seu pescoço. Esta vai ser uma guerra bem divertida. Ela não podia deixar de pensar nisso enquanto provava o sangue do homem que ela basicamente reivindicava como seu. Ao sentir seu sangue sendo absorvido por sua adorável mestra, Victor acaricia seus longos cabelos e olha para o teto como se encontrasse algo interessante ali. Seus olhos, escuros como um buraco negro, estavam cheios de pensamentos que só ele sabia o que eram.
Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 380. Victor está brincando com fogo. As mulheres apenas olharam para esta cena em descrença. Eu não acho que haja pessoas capazes de fazer o que ele acabou de fazer com Scatashi. Jeanne não pôde deixar de murmurar em choque. Scatashi Scarlet, a vampira mais forte, estava ali abraçando amorosamente alguém enquanto ela bebia seu sangue. Sangue tão atraente que apenas o cheiro estava deixando Jeanne louca. Uma cena em que seria impossível para eles verem antes mesmo de entrarem em coma. Este é meu marido. Ele sabe lidar muito bem com Scatashi. Violette bufou em vitória. Mas até ela ficou um pouco chocada com essa situação. Mesmo que fosse Victor, ela esperava que a situação se transformasse em uma briga ou algum treinamento insano. Afinal, a maneira como Scatashi reagiu ao descobrir seus sentimentos foi bastante assustadora. E a forma como ela confrontou Victor foi ainda pior. Mas com apenas algumas trocas de palavras, o homem conseguiu acalmar o fogo crescente da vampira mais forte. E também, aquela forma. O que era aquilo? Essa é a forma progenitora dele? Violette pensou sobre isso e se lembrou de uma lembrança, em particular, a lembrança de quando Victor absorveu seu pai. Apóstrofo. É aquela mesma forma. Os pensamentos de Violette pararam quando ela ouviu. Essa era a forma progenitora, certo? Perguntou Ana. Sim. Esse sentimento de querer servir fanaticamente só é causado quando um progenitor está por perto. Jeanne explicou. Se antes Ana e Jeanne tinham uma pequena dúvida sobre a identidade de Victor, essa dúvida foi literalmente lançada ao espaço quando viam aquela forma de Victor. Forma progenitora. Ruby tocou seu queixo enquanto caía em um mar de pensamentos. Como minha mãe vai reagir a esta notícia? Sasa, apesar do susto inicial de Scatashi, estava em seu próprio mundo agora que esse assunto havia acabado. Ela estava apenas imaginando qual seria a reação de sua mãe ao descobrir que ela era amada pelo marido. Provavelmente, ela pulará de alegria e imediatamente pulará em cima dele quando tiver oportunidade. Os olhos de Sasa brilharam ligeiramente vermelho sangue. Ela estava se sentindo um pouco possessiva e sentimental agora que teve sua primeira vez com seu querido. Eu preciso sair daqui. Esse cheiro está me matando de muitas maneiras. Ana colocou a mão na cabeça enquanto esfregava as pernas uma na outra um pouco. O cheiro do que aconteceu com Sasa, o cheiro de sangue, a aparência do yukata preto de Victor enquanto seu peito estava levemente nu e seu rosto bonito. Tudo isso era uma combinação muito perigosa para uma súcubo, vampiro que tem sede de todas as formas possíveis. Cadela, pare de olhar para o meu marido. Você quer morrer? Ana pulou um pouco de surpresa quando ouviu uma voz sombria em seu ouvido. Ela olhou para Violette, que em algum momento apareceu atrás dela. Apóstrofo. Como não posso senti-la se mudar para cá? Jeanne estreitou os olhos, percebendo rapidamente que aquela velocidade não era de um bebê vampiro. E ela nem precisa pensar muito para entender o que aconteceu. Ela é a progenitora de um progenitor, então é normal que ela seja forte. Ela entendia muito bem como o sangue progenitor era eficaz em vampiros nobres normais. Fique longe dele. O ar quente começou a deixar o corpo de Violette. Ruby, Sasa e até Scatashi ou Natasha eram aceitáveis. Afinal, eles eram de alguma forma conhecidos por eles e sua família. Mas um estranho que acabou de aparecer e ela acabou de conhecer? É um grande não. Violette nem pensou nas empregadas, considerando que ela sabia que o seu marido não se sentia romanticamente em relação às suas empregadas. Ele é possessivo com todas as suas empregadas, mas isso é natural. Afinal, foi ele quem os criou e se sente bastante possessivo com aqueles que fez. É algo como um pai amando muito suas filhas, e mesmo tratando suas empregadas com muito carinho. Eles ainda estão seguros. Violette julgou isso por enquanto. As empregadas estão fora. Sim, por enquanto. Um mero bebê vampiro é. Antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa para Violette, ela sentiu 4 olhares em suas costas. Ela se virou, rapidamente percebeu que Sasa, Ruby, Victor e até Scatashi, que havia parado de se alimentar de Victor, estavam olhando para ela com um olhar que prometia morte. Eles tinham um olhar que dizia, continue, se você se atreve. Violette pode ser uma delinquente, pode ter uma boca suja e pode ter seus problemas. Mas assim como Ruby e Sasa, ela era muito amada por todos aqui presentes. Sem mencionar Victor, cujo amor e obsessão por Violette beiravam a insanidade.
Violette tinha um lugar especial no coração de Victor, afinal ela era sua primeira esposa, e a mulher que mudou sua vida no sentido literal da palavra. Não seria exagero dizer que fazer algo contra Violette era uma tentativa tão séria quanto atacar o PIS. O mesmo se aplicava a Saz e Ruby, que, como Violette, tiveram seu vínculo estabelecido no mesmo dia que Violette. Portanto, todos os presentes aqui não tolerariam qualquer forma de ameaça a essas três mulheres, especialmente Scatashi. Afinal, uma dessas mulheres era sua filha. E todos sabem o quanto ela é super protetora com a filha. Pelo amor de Deus, ela sozinha atacou a porra do Vaticano só porque um general machucou o braço de sua filha. Ana estava coberta de suor frio agora, e ela podia dizer que estava entrando em um campo minado pelo jeito que todos estavam olhando para ela. Mas, felizmente, o antigo santo de Orleans veio em seu socorro. Você não tem que olhar para ela assim. Ana tem uma atitude delinquente, e por causa disso, ela reagiu assim. Não me faça de bobo, Jeanne. Todas suas microexpressões, presença e atitude indicavam que ela ia atacar Violette. Jeanne estreitou os olhos. Ela havia esquecido quão irracional era a existência de um progenitor. Querida, você. Violette ia reclamar que não precisava da ajuda de Victor para manter as vadias longe dele. Ela é uma vampira mais velha, Violette. Violette ficou em silêncio quando ouviu o que o marido disse. E um ex-general dos demônios. Desta vez foi Scatashi quem falou enquanto seu corpo voluptuoso ainda abraçava Victor, enquanto ela lambia um pouco o pescoço de Victor e limpava as gotas de sangue. Quando ela viu que o pequeno ferimento que ela fez para sugar o sangue dele havia cicatrizado, ela sentiu com satisfação. Mas não puxou seu corpo para longe de Victor. Ela se sentiu muito confortável. Muito mais do que antes. Tal tratamento não é exagero quando se trata de lidar com alguém que pode ser considerado um ex-general de Lilith. Ruby falou. Tocar alguém nesta sala é o equivalente a provocar um conflito com todos nesta sala. O sorriso de Sasa ficou distorcido e divertido. Uau, ter o clã Fulger, Snow e Scarlet como um inimigo quando você perdeu o apoio que você teve como ex-rainhas. É basicamente uma sentença de morte. Jeanne acrescentou, enquanto o sorriso torto de Sasa crescia. Que bom que você entende. Você realmente é a filha daquela mulher. Jeanne não pôde deixar de dizer quando viu o rosto de Sasa. Vou tomar isso como um elogio. Victor ficou em silêncio enquanto ignorava a atmosfera tensa. Ele podia ver que as garotas não queriam deixar passar e, para ser honesto, ele não se importava muito com o que aconteceu com as duas mulheres, pois ele as conheceu há poucos dias. Então, apesar de ter um relacionamento neutro com eles, ele sempre priorizará suas esposas. Ele abraçou Scatashi um pouco mais apertado. Scatashi olhou para Victor quando ela sentiu seu abraço apertar. Mas então aconteceu algo que ela não esperava. Victor beijou levemente a boca de Scatashi. Ruby abriu os olhos em choque quando viu essa cena. Línguas lutaram para decidir quem era o vencedor, mas essa luta teve que parar quando seu oponente, com um movimento imprevisível, mordeu sua língua. Victor para de beijar Scatashi, e o sangue começa a escorrer de sua boca. O que você está fazendo? A voz de Scatashi era sombria e ameaçadora. Mas Victor não se importou e apenas abriu um sorriso sangrento. Quando sua língua curou, ele falou, você é meu. Ele toca levemente a bochecha de Scatashi com a mão e a acaricia. Só meu. O corpo inteiro de Scatashi tremeu quando ela sentiu o olhar escuro de Victor a observando. Ele realmente é o melhor. Ela sentiu algo molhado saindo de um lugar importante, mesmo que eles tivessem basicamente declarado guerra um ao outro. Victor não mudou. Ele não estava com medo, e, assim como na primeira vez que eles se conheceram, ele desafiou abertamente sua autoridade e ela mesma. Seu sorriso ficou distorcido. Ela amava a personalidade dele, era assim que um homem tinha que ser. Você realmente está me provocando muito. Se fosse em outro momento, você teria sido estuprado agora. Ela poderia dizer com apenas essa frase o quanto ela mudou ao longo do tempo. Afinal, sua mãe fez exatamente isso quando encontrou seu pai e gostou dele. Embora hoje em dia essa seja uma atitude questionável, antigamente, há 2000 anos, só os fortes tinham a palavra final, era uma sociedade mais primitiva. E, eu te garanto, antes disso acontecer, eu me mataria. Ele falou assim tão casualmente que chocou todos os presentes, mas todos sabiam que ele falava sério. Seu orgulho inato,
Seu orgulho como progenitor, seu próprio sangue não permitiria tal humilhação, então havia apenas duas alternativas. Se vingar da pessoa que o humilhou. Mas essa pessoa era Scattaci, ele não teria o poder de fazer isso, e ele também não queria. Então só restava a última opção. Suicídio. Isso é um problema. Você não pode morrer ainda. Ela brincou, mas alguém parecia não ter levado a piada muito bem. Problema. Uma aura escura explodiu do corpo de Violet, e todos inconscientemente olharam para ela. Isso é um grande problema, sua vadia. Violet aparece no meio dos dois e os separa à força enquanto fica na frente de Victor. Você não vai fazer nada com ele. E, você quando Scattaci estava prestes a dizer algo, ela ouviu, segure essa sua boceta seca que não foi preenchida por um pau em milhares de anos, e tem um pouco de autocontrole. Ponto. Com licença. Ela sentiu como se nunca tivesse ouvido tanta bobagem em uma frase antes. Só porque você descobriu que ama meu marido não significa que você pode tratá-lo como seu marido anterior. Os olhos de Scattaci ficaram frios. Não é como se ela fosse realmente fazer isso. Ela estava apenas falando um fato objetivo. Se fosse no passado, e ela tivesse esses sentimentos que tinha agora, Victor definitivamente não estaria seguro perto dela. Mas ao ter sua filha, ela aprendeu o autocontrole e sabe que, se o fizer, ganhará o ódio de sua filha e de Victor. Outro silêncio ainda pior caiu ao redor deles. E você, querida? Ela virou os olhos para Victor. Eu? Violet dá um soco no estômago de Victor. Uau! Victor fingiu sentir dor. Pare de provocar essa vampira que está no cio, e vá brincar com suas filhas. Vampiro no cio. O sorriso de Victor não pôde deixar de crescer lentamente, e a imagem de Scattaci olhando para ele como suas esposas quando estavam excitadas não pôde deixar de aparecer em sua cabeça. Essa foi uma visão muito bonita para Victor. Ponto. PFFT. Ah! Victor riu divertido. Violet olhou para Victor, confusa. Victor pega a mão de Violet e puxa a mulher de longos cabelos brancos em seus braços. Você é definitivamente a melhor, Violet. Violet não entendeu. Porque ele estava afirmando o óbvio. Claro, ela era melhor, ela sabia disso desde que nasceu. Sério, eu realmente não posso dizer se ela é corajosa ou estúpida. Talvez um pouco imprudente. Ruby ainda precisava de tempo para se acostumar com a visão da mãe sendo beijada pelo marido. Ruby olhou para a mãe e viu a mulher olhando para Violet com um olhar seco. Era óbvio que ela estava com ciúmes e um pouco irritada. Bem, ela é Violet. Sasa riu divertidamente. Só ela tem a capacidade de fazer o que ela fez agora. Ponto. Isso de alguma forma faz muito sentido. Ruby abriu um pequeno sorriso. Victor beija Violet levemente. Me ligue se algo acontecer, ok? Milímetros. Ela se sentiu um pouco doce agora ao sentir o olhar gentil de Victor e sua cabeça sendo acariciada por ele. Ele beija Violet novamente na boca, então vai até Ruby e lhe dá um beijo na boca também enquanto fala em seu ouvido. Lembra o que aconteceu quando eu conheci Mizuki? Victor estava falando sobre o ano e 6 meses em que Ruby ficou presa na Terra. Sim. Esta é a mesma situação. Os olhos de Ruby brilharam levemente quando ela entendeu o que Victor quis dizer. Fique de olho em Anne e Jeanne. Ele usou a situação de Mizuki como exemplo porque apenas algumas pessoas dentro do grupo de Victor sabiam o que aconteceu quando ele saiu com Ruby. Victor não precisou dizer mais nada, pois sabia que Ruby entendia o que ele queria transmitir. Vocês dois, eu vou falar com vocês quando eu sequestrar. Quero dizer, quando eu visitar alguns vampiros. Essa é uma boa ideia. Nós realmente queremos falar com você. Jeanne tomou a iniciativa, não querendo deixar Ana falar. A situação já estava complicada para eles. E ela não queria correr o risco de Ana estragar tudo. Victor concorda com a cabeça enquanto caminha até Sasa para beijar sua esposa. Então ele olha para Scattaci. Ele mostrou um pequeno sorriso. Seu corpo brilhou com relâmpagos e ele apareceu na frente de Scattaci. Não olhe assim. HMM. Ela ficou surpresa quando sua boca foi capturada novamente por Victor, e desta vez, ele foi muito mais longe. Ele segurou seu traseiro voluptuoso e apertou com força enquanto espalhava suas bochechas. Com esse ato, ele podia sentir claramente algo molhado vazando do lugar importante de Scattaci. Scattaci sentiu como se uma corrente elétrica percorresse toda a sua coluna. Então os olhos de Scattaci começaram a brilhar em um vermelho perigoso.
Victor parou de beijar Scatachi e exibiu um sorriso malicioso. Vejo você mais tarde, querida. Ele acariciou o rosto de Scatachi, e rapidamente seu corpo começou a ser envolvido por relâmpagos. Rumbo. Victor desaparece, sequestra casualmente suas duas filhas sem que elas percebam e foge de sua localização. Tudo o que ouve é um grito irritado de Scatachi, desgraçado. Darling realmente gosta de brincar com fogo. Violette não pôde deixar de dizer isso quando viu o estado de raiva de Scatachi. Acho que ele está jogando um pouco demais. Jeanne não pôde deixar de falar. Eu posso concordar com você nisso. Sasa disse. Anne e Ruby apenas olharam para Scatachi com olhares complexos. Eles não podiam deixar de pensar que a maneira como Scatachi estava agindo agora parecia mais uma namorada frustrada do que ódio. E o cheiro que Anna estava sentindo que estava vazando de Scatachi apenas cimentou esse pensamento em sua cabeça. Ela está com tesão. Anna riu internamente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai